sobre, e eu acho bem interessante, que é uma coisa que eu pensava que tinha aqui também, né? Sobre o centro diagnóstico por imagem. Existe centro diagnóstico por imagem aqui nos Estados Como que Unidos? é? Não que eu saiba. E então acredito que não há, né? O que tem Então, aqui, universidade, como que é? São nas universidades? Como que é então, feito? E tem os várias hospitais? coisas. Ah, Na universidade a gente tem geralmente todos os equipamentos. Tem os hospitais maiores que eles têm também quase todos os equipamentos. Geralmente eles têm com relação à imagem, raio-x, ultrassom, todos têm. Tem alguns que têm tomografia e alguns que têm ressonância. Não todos têm ressonância. Tem algumas clínicas de neurologia aqui que atendem mais neurologia que eles têm um aparelho de ressonância deles. uhum, E teleradiologia aqui é muito forte também, né? Então, as clínicas menores que têm aparelho de raio-x e ultrassom, elas mandam os casos para o radiologista ler via teleradiologia. Ultrassonografia é um negócio que a gente pode discutir também, estava num dos tópicos. eu vi, eu fui, nossa, eu falei, vai ter que falar Né, da tela. que a gente discute também daqui a pouco sobre isso. É, Mas, então, não tem centro diagnóstico porque as clínicas pequenas vão ter, acho que nunca vi nenhuma clínica sem raio-x e pelo menos sem um ultrassom bem ruinzinho. Nunca vi. uhum. Todas têm, então. Todas Então têm. não há necessidade de ter um centro Uhum, diagnóstico aqui, né? uhum, Porque se precisar de diagnóstico mais avançado, você vai para um hospital maior, encaminhado para um hospital maior, ou vai para uma universidade, coisa do gênero. Já falando mais especificamente de ultrassom, tem veterinários radiologistas aqui que fazem ultrassom volante aqui também, né, que atendem uhum, uma determinada região. E não só veterinários radiologistas, né, como a mesma coisa que aí no Brasil, né, você, para ter o direito de fazer, claro que você tem que procurar mais treinamento, você tem que procurar treinamento para oferecer um serviço de qualidade. Mas uhum, assim aqui como aí no Brasil, qualquer um pode comprar uma máquina de ultrassom e começar a fazer ultrassom, né? Sendo veterinário. uhum, uhum, Isso acontece aqui também. Tem algumas pessoas que fazem cursos curtos de ultrassonografia e começam a fazer ultrassom volante. Só que a diferença é que eles não podem se chamar especialistas, ah, né? sim. Porque Teoricamente, a gente também não pode, né? Só teoricamente. então daí a pessoa faz, mas faz e assina como veterinário. Não assinam Uhum, como radiologista. E daí tem os veterinários radiologistas que também fazem isso. E aqui também é uma coisa que a gente na universidade e nos hospitais maiores, o radiologista ele não faz geralmente ecocardiografia. uhum, Entretanto, o pessoal que faz, os radiologistas que fazem volante, eles fazem ecocardiografia para ajudar no muitos deles fazem e mandam para ser lidos para um cardiologista. uhum. Mas eles fazem isso para complementar a renda também e para aproveitar a viagem deles. Sim. Eu conheci uma americana num congresso e ela fazia ultrassom abdominal e o eco também, né? E ela falou que é muito comum fazer as duas coisas. Eu fiquei É, assim, olha, né? Né? E inclusive, aqui a gente é muito setorizado mesmo, só faço ultrassom e às vezes é só abdominal e nem cervical, né? é, Então, eu percebo o quanto que a gente tem que começar a ampliar mais, né? E uhum, eu sempre pensei, eco, eu nunca vou ter que aprender, e tal, deixa isso para lá. Hoje em dia já estou pensando, já ainda mais que eu fiz um congresso agora de emergência, uhum. e eu vi que, né, é muito importante mesmo você saber pelo menos o básico ali, né, para auxiliar no momento ali de emergência, pelo menos isso. Aí você começa baby steps, né? Começa É. assim vai. Com relação a aparelhos, não, eu só ia falar dos aparelhos aqui, o nosso Ah, serviço, isso também se transpõe para as outras universidades e hospitais maiores, né? Geralmente tem mais de um aparelho de ultrassom, aqui a gente tem 4 aparelhos de ultrassom e uhum, 2 Philips, os mais velhos, e a gente tem 2 aparelhos Samsung também. E então a uhum. gente tem são todos aparelhos, não, claro que todos têm Doppler, Of course. ah, Você já me falou, já três, ia me dar of course. 3 deles têm elastografia, pelo menos Uhum, elastografia strain elastography, tem um que tem uhum, shear wave, e isso é uma parede, assim, eu
eu lembro que, não agora, mas eu lembro quando eu voltei para o Brasil, em 2010, um aparelho que a gente tinha na época, eu fui naquela, como é que chama? Aquele congresso de medicina humana paulista, não, é Ah, paulista, é que é sempre em maio, gente, esqueci o nome, mas é, sim, isso é, daí. Aham, Jornada eu sei o Paulista de que é. Radiologia, um negócio assim. Isso, jornada, é. Inclusive comprei É, meu aparelho lá. comprou Comprei aparelho na. lá? Lá é É, muito bom. é. E daí, nessa feira, o aparelho que estava no pedestal da Philips era o aparelho que eu aperfeiçoei minha técnica ultrassonográfica aqui, foi naquele aparelho. Daí eu falei que era Uhum, veterinário, o cara não acreditou, né? uhum, Então, uhum. assim, uma coisa boa, assim, que a gente tem aqui a oportunidade de trabalhar com equipamento bem bom. E Jornada proporcionalmente é Paulista de Biologia, o JPR, o pessoal tá lembrando a gente, JPR, JPR. É, jornada. Beleza, muito é. obrigado por lembrar. Agora tem até uma parte de veterinária, né? Na época que eu fui, ainda não tinha. Uhum. Isso é legal. Então, uma outra coisa também que aqui, por a gente ganhar em dólar e fazer tudo em dólar, o preço é bem mais Ó, acessível agora, para ele de vou ultrassom. falar isso, falar pro Então, brasileiro. mas a gente gasta em dólar também, né? É verdade. Então, Não, tô o brincando, ruim só pra brincar um pouco. não, tranquilo. Então, assim, graças a Deus a gente tem essa oportunidade de trabalhar com equipamentos bons. Uma coisa, o que eu ia falar também de layout da sala, de workflow, uma Uhum. coisa aqui que eu fiquei impressionado aqui foi como e que eu estou tentando pegar das minhas impressões também quando eu cheguei aqui e da evolução disso com o tempo. O Uhum. workflow do ultrassom tem muita coisa para melhorar, mas os casos fluem de uma forma muito melhor do que a minha experiência que eu tive no Brasil, né? Então, Como... a gente tem os exames marcados e dependendo quase todos os exames demoram meia hora, com exceção, por exemplo, de pesquisa de Shunt, que pode demorar uma Uhum. hora, Uhum. mas a gente cobra aqui, cada região tem um preço diferente, Ah, mas é? diferente eu não sei como é que está aí agora, mas É. diferente do que era no Brasil, assim, tinha ultrassonografia com Doppler, e daí tinha preço diferente antes. Ah, tem preço diferente aqui, Tem sim. preço diferente. Aqui a gente Sim. cobra preço diferente pela região que a gente faz. Não Ah, é, sim. não é se a Uhum. gente vai utilizar ou não o Doppler. É verdadeiro que o técnico veterinário pode fazer ultrassom nos Estados Unidos? Pode sim. Então, isso tanto na medicina como na veterinária, né? Na medicina, Uhum. inclusive, tem uma veterinária que mora lá no sul da Flórida, e isso tem em todo lugar, que ela é veterinária, mas ela fez cursos na medicina humana para ser técnica em ultrassonografia. Então, daí você faz Uhum. cursos específicos, tipo curso de gastrointestinal, curso de higiene Uhum. urinário, Uhum. coisa do Uhum. gênero. Daí você fica apto, curso vascular, etc. Então, daí você fica apto a fazer aquele exame. Na medicina veterinária não é tão ainda é, é, com tantos testes assim especializados. Então, os tecnistas aqui fazem isso também. Tem agora, nos últimos dois. Mas o laudo ele não pode, não é? Ele Não, faz o o exame, Lauder mas não ele não pode pode. fazer laudo, né? Não é Isso. isso? Ele adquire Né? as imagens. Porque, assim, por E, exemplo, se eu quiser ir para os Estados Unidos uhum, e antes, né, de ter a certificação, eu trabalhar como technician, por exemplo, eu posso trabalhar como technician, mas só que eu não uhum, posso fazer laudo, isso, né? exatamente. Porque eu conheço de pessoas, assim, não sei se confere isso, conheço pessoas que foram, Uhum, elas trabalham como technician e pagam outra pessoa só para assinar. Não sei isso. se né? Não, isso daí tem É alguns isso mesmo, casos né? de. Isso, Né? essa prova de reconhecimento, ela tem várias fases e os alunos aqui dos Estados Unidos, eles fazem, tipo, a fase final, Uhum. mas as pessoas que vêm de fora, elas têm que fazer uma prova básica, que tem o conhecimento geral, e tem a prova prática também. E a prova Sim, a prática, daí você tem que diagnosticar a medicação em cavalo, você tem que castrar um cachorro, um gato, precisa posicionar um animal para o exame radiográfico, precisa anestesiar um paciente e precisa fazer. E tem uma parte também de ruminantes, assim, de vaca, que você precisa fazer alguma manobra, alguma coisa assim também
acho que relacionado à reprodução. Então, é uma prova bem completa mesmo. E, inclusive, eu não sei, eu vou colocar o André China, não sei se está ouvindo alguém falar, mas o André China tinha uma intenção de fazer um curso preparatório para esse exame. Eu não sei quantas estão nisso. Mas é uma coisa possível. Eu conheço um monte de gente que fez e passou. Teve gente que não passou de primeira, passou depois. E fora o preço, né? Porque eu lembro que também o preço tinha um valor, não é? Tinha um valor, tem valor. E eu lembro que não era nada assim, tudo bem se eu não passar. Eu lembro que era, tenta passar. Exatamente. Principalmente se a pessoa estiver ainda em outro país, não ganhando em dólar. Então. Fica bem difícil. Tem umas duas perguntas aqui, só vou dar uma olhadinha. O que é? Perguntaram como assim varia com as regiões, com os sistemas, é isso mesmo? Os exames de ultrassom? Isso. Chegaram para fazer só do rim, como que é? É isso mesmo? Eu tenho preço de ultrassom abdominal, ultrassom torácico. Ultrassom torácico não é o fast, não. Mas na cavidade é o mesmo preço. Não divide. A cavidade é o mesmo preço. Não tem ultrassom renal, ultrassom hepático, não. Então, isso daí a gente... Daí tem os músculos esqueléticos, tem ultrassom de pescoço, coisa do gênero. Esse é um outro ponto que você tocou que também é interessante. O ultrassom abdominal total versus o ultrassom abdominal focal ou regional, né? Isso é uma coisa que tem algumas universidades que fazem, alguns hospitais veterinários que fazem. Ainda não é tão comum. Por exemplo, que eu sei, Cornell faz isso. Eles têm... a gente faz aqui raramente a gente faz a ultrassom focal, mas o que a gente precisa é ter trabalho a respeito, né? Saber o quanto que você perde e o quanto... no exame focal. Porque o exame focal, ele poderia ajudar muito ao fluxo. Se você tem um número de casos muito grande para fazer durante o dia, se você fizesse ultrassom focal, você conseguiria fazer muito mais e atender muito mais pessoas, né? Então, a gente faz aqui, por exemplo, se o animal suspeita de testículo ectópico, um filhote, então a gente faz um geniturinário, um ultrassom geniturinário. Se for um animal também que foi retirado cálculo, tem histórico de cálculo, já fez um ultrassom anterior recentemente, daí a gente faz a expressão um exame focal. Aí os preços são diferentes? Os preços são diferentes? Mais barato, mais barato. Né? Um pouco mais barato. Também a gente tem... Não é mais barato? Qual é o valor do ultrassom aí? Deixa eu ver se é a verdade que me falaram. Eu nem sei, é quase 300, eu acho, o ultrassom abdominal. Algo do gênero. Alguém me falou 500, não sei se... Não, tem... A universidade, o preço daqui da universidade não é tão caro. Mas se você... Chega a $500. Chega. Tranquilamente chega a 500. Acho que tem colegas meus que trabalham... Tem um colega meu que trabalha em Tampa e ele, com certeza, $500 é um valor também lá para o Northeast dos Estados Unidos também é mais caro. Aqui eu vou dizer que é em volta de uns 300. A gente também faz ultrassom parcial. Por exemplo, a gente tem diferentes preços. Então, a gente tem o preço do ultrassom abdominal. E daí, se você, por exemplo, que é bom... A gente faz o abdômen inteiro, nesses casos. Mas, por exemplo, se o animal é um paciente da oncologia e ele está fazendo estadiamento, em 3 meses, a gente tem um preço que é um pouco mais barato para fazer rechecar esse animal em 3 meses. E se for um paciente que está dentro do hospital, que não saiu do hospital e precisa fazer a rechecagem por qualquer coisa, tem um outro preço que é mais barato, que parece que eu acho que é o mesmo preço de ultrassom de pescoço, coisa do gênero. Que daí, especificamente, que é um paciente que a gente está fazendo checagens da mesma coisa todo dia, ou dia sim, dia não, daí a gente só faz aquela região. Né? Tá. E a Cíntia comentou aqui que lá no Royal College também é a mesma coisa. Ela falou que faz ultrassom por órgão ou sistema também. Então, é um negócio interessante, assim. Principalmente se você tem muitos casos. Né?
Ah, tá. Não, e comentaram aqui, acho que por causa dos dólares, falaram assim, dá para trabalhar um dia e folgar 29. Só que daí você vai pagar o aluguel, vai fazer compra, tudo em dólar, né? E uma outra coisa que eu também ia falar era, isso daí não acontece aqui na Universidade da Flórida, mas tem outras universidades, como, por exemplo, Davis, que também ajuda muito no workflow do serviço de ultrassonografia, o animal já vir com tricotomizado. Uhum. Ajuda Lá, muito por mesmo. exemplo, lá, por exemplo, o animal já vem já pronto e já colocam na mesa e fazem o exame de ultrassom. Uma coisa é aonde você coloca esse exame de teleultrassonografia. Eu acho que esse exame de teleultrassonografia é muito útil em determinada situação. Por exemplo, quando você não tem uma pessoa capacitada para laudar o exame, que possa ajudar no paciente. Então, esse exame de teleultrassonografia nunca vai ser igual ao exame de um radiologista, de um ultrassonografista, fazendo o exame. Então, esse Não tem exame como. é um intermediário entre a pessoa que tem pouca experiência e tem o equipamento, que fez um curso de final de semana, coisa do gênero, e o laudo e o exame feito pelo radiologista. Ele se encaixa no meio. Ele não se encaixa junto com o exame da pessoa que fez o Não dá ultrassom. para comparar, não dá para falar que é a mesma qualidade, não dá, né? Não dá. Não dá. A gente pode melhorar muito esse exame. E como que a gente pode melhorar muito esse exame? Primeiro, padronizar e o que a gente faz. Então, você tem que ter, sei lá, a imagem longitudinal do fígado do lado direito, contendo a vesícula, mas, basicamente, você tem essas imagens padronizadas e você também vai ter vídeo de imagem. Os nossos exames têm, sei lá, tem em média 40, 50 imagens e uns 2, 3, em alguns casos interessantes, 10 vídeos. Eu faço vídeo também. Quase todo meu exame eu faço vídeo também. É muito Principalmente importante. aqueles casos que vão para cirurgia, né? Então, eu faço vídeo e envio para o cirurgião. Eu falo, o nódulo está aqui, olha só. Né? Eu faço essas coisas. É importantíssimo isso.